que é Risco Brasil? Essa pergunta aqui é boa, viu? Uma pergunta que talvez eu pudesse aqui passar 2, 3 horas tranquilamente conversando com você. Esse é um conceito muito amplo, né, que a gente precisa passar um pano aqui, deixar as coisas lisinhas para a gente entender o que é o Risco Brasil, como que ele afeta os mercados. Quando a gente fala em Risco Brasil, a gente está implicando que existe um risco adicional por trabalhar aqui no Brasil ou por investir em coisas que estão no Brasil em comparação a alguma coisa. E normalmente a alguma coisa ou a algum lugar normalmente mercados já desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Então quando você fala em Risco Brasil, você está falando o quê? Vamos pensar com você como investidor norte-americano. Você está lá investindo em ações, em empresas, em negócios nos Estados Unidos. Se você receber uma proposta para fazer um investimento no Brasil, exatamente o que você vai precisar entender, eu tenho um risco para fazer esse investimento aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma certa remuneração por esse risco aqui nos Estados Unidos. Se eu for fazer negócio lá no Brasil, qual que é o risco adicional que eu vou incorrer? E aí são vários, né? Se a gente estiver falando do ambiente de empreendedorismo, mesmo você vai ter o desafio de comunicação, você vai ter o desafio tributário, burocrático, né? Então uma série de fatores que você vai precisar estudar e entender para compreender o que é o tal do Risco Brasil. Quando a gente fala de bolsa em especial, o que a gente está partindo de premissa? Bom, você é um americano regular, você investe em renda fixa sem risco nos Estados Unidos e hoje tira ali perto de 5%, né? A taxa de juros está alta lá. Se eu investir no Brasil, o quanto que eu vou ter investindo em um título sem risco, um título do governo? Você vai conseguir obter um retorno ali entre 11% e 12%. Então você tem um prêmio adicional, né, de 5% para investir em título sem risco, título do governo norte-americano e título do Brasil. Você vai ter uma taxa mais alta aqui no Brasil, de quase 5, 6 pontos percentuais, tá? Em um você tira 5 e outro 12, justamente para correr esse risco do governo brasileiro. Então esse é o tal do Risco Brasil, né? Isso que faz com que as regras do jogo, o ponto de partida aqui no Brasil, já seja mais complexo, né? Se você é uma empresa nos Estados Unidos e você precisa dar lucratividade para os seus investidores, se você já traz um retorno de 7, 8% ao ano, você já está superando a taxa básica de juros, o retorno livre de risco no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, o buraco é muito mais fundo, né? Para você ser lucrativo, uma boa alternativa de investimento e você sobreviver, você vai ter que entregar retornos bem maiores do que a taxa livre de risco do Brasil, que é 12%. Então pensa como que é mais difícil, quase que o dobro da dificuldade, falando grosso modo aqui, o mercado brasileiro. Então, esse é um panorama geral, acho que a gente pode afunilar a discussão, mas se você tiver alguma dúvida adicional que implica a partir dessa discussão inicial que a gente teve aqui, manda mensagem pra gente em contato@money.app ou entra aqui dentro do aplicativo na seção de Fale Conosco, mande mensagem lá pelo WhatsApp. Claro, eu posso trazer aqui novos vídeos, novas discussões para aprimorar e te ajudar ali na sua rotina de investimentos. Um forte abraço, até a próxima.